prazer em recebê-lo aqui ao nosso programa. Doutor Corinthians, seja bem-vindo, viu? Muito obrigado, prazer é meu. Olha, nós vamos falar de um assunto que eu considero um assunto de muita importância, até porque a gente acompanhou recentemente aí a questão do aleitamento materno em locais públicos. Nós vemos que muitas pessoas são constrangidas e algumas impedidas de amamentar os seus filhos, não é? E o que eu acho, sinceramente, um grande absurdo. Mas eu queria começar o nosso papo, não vamos começar com uma polêmica tão grande assim, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a questão do leite materno, não é? Por que ele é tão importante para o bebê, hein, doutor? O leite materno é o alimento mais completo que existe para uma criança, particularmente para um recém-nascido. Então, ele contém tudo que é necessário para a criança, absolutamente tudo. Em gorduras, em proteínas, em hidratos de carbono, em vitaminas. E ele tem uma coisa que só ele tem, que são anticorpos. Nenhum leite artificial, por mais fortificado que seja, por mais produtos que coloquem, nenhum consegue se igualar ao leite materno. Ele tem essa característica extremamente importante, que já torna o grande diferencial. Então, por que ele é importante? É porque ele tem tudo que a criança precisa. Entendi. A criança que mama no peito da mãe não precisa receber absolutamente mais nada, nem água nos locais mais quentes deste planeta. Porque a própria água que ela precisa, ela já está recebendo com leite materno. Que coisa, né? Eu também vi um dado que eu achei interessantíssimo, queria que o senhor confirmasse para mim. É verdade que o colostro atua praticamente como uma vacina para o bebê naqueles primeiros dias? Exatamente. Vamos esclarecer, inclusive, que o colostro é o primeiro leite que sai, Sim. vamos dizer, a primeira secreção, antes de ser o leite maduro, durante alguns dias a mãe produz o colostro, que nada mais é do que o leite ainda modificado, porque ainda tem hormônio circulando na mãe por causa da placenta, que saiu há pouco tempo no parto. Então, ela tem esse colostro, que, aliás, é o alimento da criança já nos primeiros momentos de vida. A amamentação, o contato da mãe com a criança já deve se iniciar na primeira hora de vida, ainda na sala de parto, se possível. E é esse colostro que vai conter todos esses produtos que eu comentei, inclusive os anticorpos, principalmente da classe IgA. Esses anticorpos vão proteger muito essa criança, principalmente contra infecções, contra alergias. Então, pode sim ser considerada a primeira vacina que a criança recebe. Agora, sobre a questão da alimentação da mãe. A mãe, ela precisa manter algum tipo de alimentação regrada? Quais seriam os limites que a mãe pode ter para que não prejudique a amamentação da criança? Então, desde a gravidez, a gente recomenda uma dieta balanceada, né? Sem exagero em gorduras nem em açúcares. Então, que seja uma dieta bem balanceada, que tenha proteínas, que tenha vegetais, que tenha toda a alimentação adequada. Essa alimentação da gravidez deve ser mantida após o parto, então, sem abusos. Existem alguns mitos de que alguns alimentos não possam ser ingeridos para a mulher que amamenta, isso não é verdade. Não tem nenhum alimento que impeça a amamentação ou que atrapalhe. O que acontece é que às vezes existe um abuso de certos alimentos que pode fazer com que esse leite fique, vamos dizer, desagradável para a criança. Vou dar um exemplo. Um mito que existe é que para a mãe ter mais leite, ela deve tomar muito leite, o que é um erro absurdo, porque ela tomando muito leite de vaca, parte dessa proteína vai para o leite dela. E essa proteína é difícil da criança digerir. Então, essa criança pode ter cólicas, pode ficar irritada, porque a mãe está tomando muito leite, porque alguém falou para ela para tomar muito leite, para ela ter mais leite. Então, tem alguns alimentos que podem provocar muita cólica na criança, alimentos que a gente evita porque provocam, por exemplo, muitos gases, repolho, batata doce, que em nós mesmos provoca muitos gases. A criança pode ter muitos gases e pode ter muita cólica com isso. Outros alimentos, por exemplo, frutas secas, amendoim, café, refrigerante, nenhum deles é proibido, só não deve abusar. Se abusar, isso pode fazer com que o leite fique até
desagradável para a criança. Então a gente fala para manter uma dieta saudável, como ela já vinha fazendo durante a gravidez. Existem mitos de que a cerveja preta vai aumentar o leite, isso é uma bobagem Já muito ouvi falar grande. muito disso. Todo mundo já ouviu falar. Aliás, tanto a grávida quanto a mulher que está amamentando não deve ingerir álcool. O álcool não vai ajudar absolutamente nada, muito pelo contrário. Então, essa propaganda da cerveja preta, não vamos nem falar o nome, mas essa propaganda, na realidade, é o líquido que ela está ingerindo. Entendi. Então, ela tomando o líquido, ela ficando bem hidratada, ela vai ter leite adequado, mas não precisa tomar cerveja preta. Tá bom? Então não tomem cerveja preta as mulheres, né? As que amamentam, que as amamentam, grávidas e principalmente. as que amamentam. Muito bem. Ó, eu quero que você participe do nosso programa. Você sabe que esse é o talk show onde você me ajuda a entrevistar os nossos convidados. Então aqui no vídeo está aparecendo para você, olha, 11 95 033 6870. Está aqui na minha mão o nosso WhatsApp, 11 95 033 6870. Você, principalmente mãe, está amamentando, quer fazer perguntas, nós vamos fazer a sua pergunta aqui para o Dr. Coríntio sobre a importância do aleitamento materno. Doutor, espera um minutinho que eu vou dar um recado, já volto. Doutor, olha, eu queria que o senhor falasse para a gente sobre uma questão que as pessoas que já sabiam da sua vinda aqui no programa perguntaram para mim. Mulheres que têm mais leite do que as outras, por que isso acontece, hein? A princípio, cada mulher, cada mãe tem o leite necessário para o seu filho. O grande problema, o grande desafio que nós temos, nós profissionais de saúde, é a orientação adequada para a mãe praticar o aleitamento com a técnica correta, com a técnica adequada. Tá. Então, precisa ser ensinado. As mães não sabem disso. Elas não é uma coisa assim natural, a técnica, o posicionamento. Se ela tiver uma boa orientação, cada vez que a criança suga o peito da mãe, essa mãe está produzindo mais leite. É um círculo que nós chamamos um círculo virtuoso. Quanto mais sugar, mais leite é produzido. Quanto mais interferir nesse aleitamento, por exemplo, se ela não praticar o aleitamento exclusivo, ela intercalar com qualquer outro alimento, qualquer coisa, até a água, ou o leite de fórmula, qualquer coisa que ela dê um bico artificial, por exemplo, uma mamadeira, isso vai fazer com que ela produza menos leite. Então, o princípio é quanto mais a criança sugar, mais leite ela vai produzir. O que acontece na imensa maioria das vezes é que sobra leite. A mãe amamenta a criança e ela precisa ser orientada o que fazer com essa sobra. Então, tirando casos raros, casos excepcionais em que existe uma pequena produção de leite, isso tem que ser avaliado caso a caso, posso lhe garantir que isso é uma raridade. O comum é que a mãe tenha o leite que a criança precisa e que sobra alguma coisa que ela tem que tomar o devido cuidado com essa sobra, fazer direitinho, nós temos que orientá-la a retirar o que ela tem de leite em excesso e não jogar fora. Conservar de maneira adequada para doar, por exemplo, para algum banco de leite que ela vai salvar alguma criança com leite excedente dela. É correto a gente retirar o leite com aqueles meios artificiais, é uma bombinha, né, que suga e guardar na geladeira? Então, existem várias maneiras de retirar. A mais adequada, porém é mais trabalhosa, mas a mais adequada é com a própria mão. É o que a gente chama de ordenha manual. A mãe faz a massagem e ela mesma vai espremendo a mama, vai comprimindo de maneira adequada contra o tórax, isso vai fazendo com que o leite saia. Ela tem que recolher num frasco adequado, não é qualquer frasco, ela tem que recolher num frasco de vidro, não pode ser de plástico, e a tampa tem que ser de plástico, não pode ser tampa de metal. Então, são frascos especiais, todos os bancos de leite humano têm esses frascos para oferecer para as mães que queiram doar. Então, ela tira esse leite. O ideal, se ela não vai utilizar esse leite imediatamente, o ideal é que ela guarde no congelador ou no freezer. Se ela guardar na geladeira, esse leite pode ser utilizado até 24 horas. Agora, vamos supor que ela queira doar o leite dela. Ela pode colher o leite, pode usar uma bombinha mecânica, pode usar uma bombinha elétrica, que é aquela que acaba promovendo a maior saída de leite.
pode fazer essa ordenha manual e ela guarda no freezer, por exemplo. No dia seguinte, ela recolhe o leite excedente da outra mamada, por exemplo, coloca num vidro e aí ela vai acrescentar aquele que ela retirou no dia anterior. Então, isso pode acontecer até durante 14 dias. Até, por exemplo, ela encher um vidro, um frasco de 500 ml ou de 200 ml. Toda a quantia que a mulher queira doar sempre vai fazer um bem muito grande. Vai, inclusive, salvar a vida de crianças muito prematuras, que estão internadas em UTIs neonatais, e que a diferença para ela sobreviver, com toda a tecnologia, com todos os antibióticos, com tudo que você possa imaginar, a diferença vai ser ela receber o leite da mãe, leite materno, não da mãe dela, mas de um banco de leite. Esse leite vai ter anticorpos, como eu falei, que os outros leites não têm. E é esse anticorpo que vai proteger essa criança para ela não morrer de uma infecção, por exemplo. Olha, nós temos muitas participações, o telefone não para de vibrar aqui. Tem a Sandra Firmo, de Recife, Pernambuco. Ela diz assim: Fábio, boa noite. Olha, minha filha mamou durante 8 anos, mesmo comendo outras coisas. A pediatra reclamava muito. É correto alimentar a criança com outras coisas além do leite materno? Então, o leite materno é o alimento completo nos primeiros 6 meses de vida. Só o leite materno? Só leite materno, não precisa dar mais nada. Tá. Completou 6 meses, precisa começar a complementar com outros produtos. Todos os pediatras orientam o que deve ser dado. Se a criança receber só o leite materno, além dos 6 meses, alguns produtos vão começar a ficar deficientes a partir dessa data. Então, ela complementa com a alimentação infantil adequada. Agora, o tempo que ela quer dar de mamar é o tempo que for prazeroso para ela e para a criança. Tem gente que fica até meio constrangida de ver uma criança maior mamando. Então, a recomendação da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, é que a criança mame exclusivamente no peito 6 meses e que faça a suplementação, dá ao peito, dá mais alguma coisa, até os 2 anos de vida ou mais. Esse ou mais não tem limite. O limite é muito mais um preconceito da sociedade de ver uma criança maior mamando no peito da mãe. Se a criança está bem, se a mãe está bem, não tem que ninguém interferir nesse processo. Claro. Bom, eu tenho algumas perguntas sobre mitos e verdades, mas nós vamos responder daqui a pouquinho, tá bom? Doutor, vamos falar um pouquinho sobre mitos e verdades? Vamos. Tem muitas pessoas que falam que quanto mais a criança mama no peito, mais ela fica inteligente. É verdade ou é mito? Existe uma associação direta do aleitamento materno, do leite materno, promover o maior desenvolvimento intelectual nessas crianças, não só na fase infantil, como na fase adulta também. Então, essas crianças têm trabalhos que mostram que têm QI mais alto, que têm um desempenho escolar melhor, sempre comparando crianças que foram amamentadas no peito com crianças que receberam fórmula artificial. Então, é uma verdade, não é um mito. É uma verdade. Então, a criança que mama mais, ela, de fato, tem a possibilidade tem um desenvolvimento neurológico melhor do que a outra. Ó, eu quero fazer uma pergunta aqui de um telespectador, aliás, uma telespectadora, a Maria, aqui de São Paulo. Ela pergunta o seguinte, ela fala: boa noite, Fábio, adoro o seu programa, não perco. Eu gostaria de saber do Dr. Coríntio, quando a criança tem, por exemplo, refluxo, quando ela está mamando, qual seria a indicação para que ela não tenha mais? Então, o refluxo precisa ser investigado qual é o motivo. Se essa criança está tendo refluxo, pode ser um problema anatômico que não foi identificado. Então, ela precisa passar por um pediatra, fazer um exame adequado para ver se existe algum problema nas suas vias digestivas ou a técnica de amamentar não está sendo adequada. É aquilo que eu comentei. Então, às vezes a criança não está sendo colocada na posição mais adequada, não está abocanhando de uma maneira que ela engula e digira rapidamente esse leite, ela está sendo colocada em uma posição inadequada, isso pode acabar levando a problemas até como refluxo. Mas o mais importante
é que seja examinada para ver se não existe algum outro tipo de problema, porque o leite materno por si só, excepcionalmente, ele vai provocar refluxo. O leite artificial, sim, mas o leite materno é muito difícil. Mais um mito, por exemplo, quem dá no período, logo no começo, algum outro tipo de alimento, porque me parece que alguns hospitais, eles fazem, para não ter que levar a criança até a mãe, etc., ou não sei qual seria o motivo exato, mas eles dão um leite artificial na mamadeira, no berçário. E dizem que isso causa cólicas mais cedo na criança. É verdade ou é mito? Isso é verdade, isso é uma tragédia. Isso é É. uma verdade, infelizmente, que ainda acontece, não deveria acontecer, porque o que acontece? O que se recomenda é que a criança mame sob, como nós chamamos, sob livre demanda. A hora que ela tiver fome, ela tem que mamar. O que muitos hospitais fazem, por uma questão até de gestão, de administração, determina o horário que as crianças vão sair do berçário e vão para as mães, o que já está errado. Criança saudável e mãe saudável têm que estar juntas, o que nós chamamos de alojamento conjunto. Isso facilita o contato direto à hora que a criança manifestar que ela está com fome. Se a criança fica no berçário, imagine um berçário com 30 crianças, por exemplo. Aí uma começa a chorar, que vai levar para a mãe, a outra começa a chorar daqui a pouco. Então não tem número de profissionais suficiente para estar atendendo individualmente o momento que cada criança vai manifestar fome. Então o que fazem? Interferem de alguma maneira. E essa interferência é péssima, porque essa interferência, como eu disse, já não vai estar sendo mais aleitamento exclusivo. Então a mãe já não vai mais produzir tanto leite. E o fato de dar uma mamadeira junto com o leite materno vai trazer, além de trazer cólica, por quê? Exatamente porque é o leite de vaca, aquilo que eu falei que tem uma proteína diferente, que é mais difícil de digerir. O maior problema é uma situação que se chama confusão de bicos, que a maioria das pessoas não sabe disso. Quando a criança mama no peito, ela tem todo o movimento assim, sincrônico da língua, que ela passa por baixo do mamilo materno, leva o mamilo para o céu da boca, e isso faz com que jorre o leite. Então ela já está, vamos dizer assim, ela já sabe que quando está em contato com o peito materno, ela tem que fazer isso. Quando põe uma mamadeira, um bico artificial, geralmente com orifícios muito grandes, o que acontece? Ela abre a boca, já jorra o conteúdo lá dentro, ela não tem que fazer esforço absolutamente nenhum. Quando ela volta para o peito materno, ela fica confusa. Fica com dificuldade. Ela não sabe se agora vai vir tudo fácil, se ela tem que fazer força. Então, isso se chama confusão de bicos. Então, essa confusão de bico interfere no aleitamento. A criança pode não sugar direito, a mãe acha que não está produzindo o leite adequado, que o leite dela é fraco, etc, etc. Então, vem um monte de crenças exatamente por estar introduzindo alguma coisa com um bico artificial entre as mamadas. Isso não deve ser feito de jeito nenhum. Maternidades que fazem isso estão fazendo não coisa façam, total, né? não façam. Olha, o Dr. Coríntio, ele é diretor do Hospital Maternidade Leonor Mendes Barros. Eu só queria que colocasse as imagens, pode ser, Tiago? Coloca para a gente as imagens do banco de leite. Só para a gente encerrar o nosso papo, doutor, quem tiver leite para doar, como que pode proceder para auxiliar o seu hospital? Então, é fundamental que o banco de leite humano depende de doação. É muito semelhante ao que acontece com o banco de sangue, depende de ir lá um doador doar o seu sangue. Tá. O leite, a maioria das pessoas, a maioria das mães não tem noção da utilidade do seu leite. A utilidade do seu leite é que ele vai ser levado ao banco de leite, vai ser pasteurizado, vai ficar lá no banco de leite e vai ser dado para essas crianças muito pequenas, muito prematuras, e vai ajudar a salvar essas vidas. Então, por exemplo, todo mundo perto da sua casa, ou de uma maneira relativamente próxima, deve ter ou um posto de coleta ou um banco de leite humano. O banco de leite lá do Leonor é banco de referência para toda a região metropolitana de São Paulo, mas às vezes é distante de onde a mãe mora. Então, às vezes existe alguma dificuldade em fazer chegar esse leite até nós. Como que a mãe faz, doutor? Então, é muito fácil. Se ela
tiver possibilidade, hoje a maioria tem, de entrar na internet, existe uma rede brasileira de banco de leite humano. Tá. É só entrar nessa rede que ela mostra no Brasil inteiro. Aonde Brasil, está? onde está, e vai mostrar o mais próximo da casa dela. Se quiser doar para nós vamos ficar muito felizes. Ela tem que ligar para 2292-4188, que é o telefone do hospital, e pedir para ligarem no banco de leite. Tá. Lá no banco de leite, eles vão atender na hora e vão fazer todas as orientações necessárias. Doutor Corinthians, muito obrigado pela sua presença Eu no que nosso agradeço programa a nessa minha noite, tá bom? oportunidade.